do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu desejo neste momento compartilhar uma breve palavra que se encontra em João capítulo 6, a partir do versículo 22. E eu dei como título, na verdade eu extraí do próprio texto o título, Jesus, o pão da vida. E essa passagem, ela está logo após a passagem em que Jesus realizou a multiplicação dos pães e peixes e saciou ali uma multidão. E João capítulo 6, 22 diz o seguinte: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer do pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele estava falando dele mesmo, ele é este pão. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Dá-nos sempre desse pão. E ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Irmãos, aquele povo, eles estavam com fome e Jesus se importou em saciá-los, saciá-los daquela fome momentânea ali, realizando a multiplicação dos pães e peixes. Mas depois Jesus fala para eles a respeito do pão, que não somente sacia a fome, mas que dá a vida e dá vida ao mundo, a todo que crê. Nós, cristãos, Igreja do Senhor, nós cremos, nós o aceitamos como Salvador e Redentor das nossas vidas. Mas o que me chamou a atenção também nessa passagem é quando eles falam: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E hoje nós não precisamos pedir, nós já o recebemos, este pão. E que nós, irmãos, venhamos nos alimentar sempre dele. Porque acontece em algumas vezes com algumas pessoas em que quando a gente aceita Cristo, a gente recebe este pão e a gente se alegra, a gente recebe essa alegria da salvação, mas a gente vai deixando, a vida vai passando, o tempo vai passando e a gente vai deixando adormecida dentro de nós. Mas lembre-se, Igreja do Senhor Jesus Cristo, lembre-se que Jesus, Ele é o pão que dá vida, Ele é alimento para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito.
Ele é alimento para todo aquele que crê. Então, não ignoreis isto e busque alimentar-se dele diariamente. Hoje temos acesso a tantas informações, a tantas notícias, a tantas coisas na internet e jornais e tudo mais. Recebemos notícias do mundo todo, temos acesso a inúmeras filosofias, ensinamentos, mas, irmãos, busquemos alimentar-nos do que realmente é alimento, do que realmente importa, do que realmente nos traz vida, do que realmente nos nutre e nos traz esperança, nos vivifica. Alimentemo-nos da vida que é Jesus Cristo e não de morte. Sabemos que o noticiário fala muito a respeito de morte e de tragédia, mas isso não surge nenhum efeito positivo a nós, pelo contrário. Então, busque alimentar-se do pão que dá vida, do pão que traz vida. E mais para frente, no mesmo capítulo, Jesus ele continua falando: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Alimente-se dele e viva por ele e para ele. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Quando eles mencionaram aqui a respeito do maná, que Deus providenciou para eles quando eles estavam fugindo da escravidão que eles estavam sujeitos lá no Egito. E esse pão do céu que eles recolhiam, e a partir dali eles faziam bolos cozidos na água, assados no forno e comiam, era um pão que alimentava a fome, mas não saciava a fome da alma e do espírito, saciava a fome física, e era momentânea essa saciedade. Mas ali também já figurava, já apontava para a figura de Jesus como sendo o pão vivo que descia do céu, que desceria do céu. Anos depois, Jesus veio, habitou entre nós, se fez carne, se revelou, o Pai se revelou a nós através de Jesus Cristo. Irmãos, alimentemos essa alegria da salvação em nós, a alegria da salvação em Jesus Cristo que temos, e alimentemo-nos desse pão que nos dá vida, que produz vida em nós. A humanidade está sedenta por algo que vá preencher verdadeiramente a sua alma, da falta que eles sentem, e procuram satisfazer e se preencher em tantas coisas fúteis, banais, em tantas filosofias vãs e pagãs, que não surge nenhum efeito na vida deles. Eles estão sedentos, então se alimente deste pão que é Jesus Cristo, na palavra dele, e vá alimentar essas vidas que estão lá fora, sedentas, que talvez esteja até me ouvindo agora ou futuramente. Alimente-se do alimento vivo que é Jesus Cristo e alimente uma multidão que está lá fora, sedenta por algo que verdadeiramente irá saciá-los. E este algo é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que dá vida, que deu a vida, deu a sua vida, para que através dele tivéssemos vida e vida eterna. Amém? Que o Espírito Santo de Deus ministre algo profundo no seu coração através dessa palavra, algo que eu não posso fazer, que só o Espírito dele pode. Amém? Deixo a vocês a paz
e um grande abraço. Fiquem com Deus.